programa Conexão Mulher, sua revista na TV, pede licença para entrar na sua casa. Lhes desejando um dia delicioso. Sabe por quê? Não importa se lá fora está chovendo, não importa se o dia está nublado. Quem faz o seu dia ser maravilhoso é você mesmo, somos nós. Nós temos a capacidade de tornar o nosso dia o melhor. E é isso que eu desejo a cada um de vocês. Com o meu carinho e a pauta de hoje, eu tenho certeza que o seu dia vai ficar muito gostoso. Não se importe com o que está acontecendo lá fora, não. Transforme o seu dia em algo maravilhoso, porque cada um de nós merecemos ser felizes. E o ano começou. Nós queremos mudar. Aí, de repente, você faz críticas à política, faz críticas ao chefe, faz críticas ao amigo, ao pessoal. Mas escuta, do que depende a mudança? A não ser das nossas atitudes. Se eu quero mudar o mundo, eu preciso começar mudando a minha atitude. E para que eu possa mudar a minha atitude, tem algumas regrinhas, algumas dicas que essa minha amiga que hoje está, nossa convidada, vai passar para vocês. Sabotadores internos. Você quer um ano maravilhoso? Você quer mudar a sua história? Vamos conversar com a minha amiga? Look do dia? Vamos lá. Hoje um pretinho básico, sabe por quê? Com a chuva, não é gostoso a gente andar com roupa muito clara, né? Então, eu optei hoje pelo pretinho básico. E eu vou me sentar, Beto, mas antes, eu vou dar um beijo nessa minha amiga, Fernanda Fernandes, essa querida, que vai falar um pouquinho, porque o tempo é curto para tudo que nós queríamos falar. Eu vou me sentar para que nós possamos conversar a respeito de sabotadores internos. Como eu falei, nós queremos que o nosso ano seja maravilhoso, que nós possamos fazer mudanças. Para que isso possa acontecer, tem que ser de dentro para fora, mas sem esquecer de um sorriso. Porque sem um sorriso no rosto, será que vai ajudar? Então vamos lá. Fernanda, seja muito bem-vinda, meu amor. Que delícia te receber. Eu que agradeço o convite de vocês. É um prazer estar aqui nesse programa que eu acompanho e falando com o público, que a grande maioria é feminino, né, Mel? A maioria é feminino. Temos os meninos, por exemplo, Carlos Rezende. Beijos, meu amor. Emerson da Carlipe, que são fiéis, que faz parte do fã-clube da Mel. Mas temos uma maioria de meninas. Então, e por conta disso, quando você me deu o convite, me fez o convite, eu pensei, poxa, se o público altamente feminino, né, a grande maioria é feminino, e nós mulheres estamos sempre mais, vamos dizer assim, dispostas à mudança, né? Nós mulheres temos aí uma facilidade, um impulso maior à mudança. Eu falei assim, então vamos falar sobre sabotadores internos e como mudar o nosso ano, não só no calendário, mas nas ações. Então foi por conta disso que eu falei, bom, legal, agradeço o convite e vamos falar sobre isso hoje. É isso mesmo. E a Fernanda Fernandes, ela é coach, terapeuta e consteladora. Fernanda, como você vai falar como coach, como terapeuta, consteladora não, né? Porque consteladora é uma outra situação. Aliás, no finalzinho, vamos comentar um pouquinho a respeito de constelação? Tá. Bom, nós vamos falar sobre os três sim, tá? Porque não tem como desassociar, a constelação é um método terapêutico também, nós vamos falar um pouquinho mais no final. Mas vamos lá, eu vou falar mais do ponto de vista de coach e de terapias também. Perfeito. Tá? Os sabotadores internos, o que seriam? São registros, são informações que nós armazenamos na mente, porque do 0 até os 7 anos, Mel, nós não significamos o que acontece com a gente, tudo que a gente viu, ouviu e sentiu, pela razão, somente pela emoção e pelos sentimentos. Espera um pouquinho. Então, do nascimento aos 7 anos, nós somos apenas
sentimento. Isso, não racionalizamos. Então, só a mente inconsciente é que faz as significações ali e não a mente consciente. Entendi. Então, por conta disso, a criança, desde o útero, tudo que a gente sentiu, viveu, tudo que a gente viu, nós vamos fazendo aí significados de coisas. E como que isso funciona? Por exemplo, eu vou dar o exemplo da prosperidade. Eu estava atendendo uma cliente que ela falou que toda vez que ela ia fechar um grande contrato, determinado valor, até 15, 20 mil, ela conseguia fechar com facilidade. Quando era algo acima desse valor, ela começava, sem que ela percebesse, a acionar alguns gatilhos internos, por conta de registros do passado, que acabavam sabotando o resultado. E através das nossas conversas, ela também é minha cliente de coaching, nós conseguimos identificar o quê? Cenas, diversos registros durante toda a infância, onde ela presenciava brigas homéricas entre o pai e a mãe, e ali ela significou, a partir de frases que a mãe dizia, esse dinheiro maldito faz dessa forma, por conta desse resultado financeiro que seu pai é assim. Então ela criou uma coisa o quê? Dinheiro é ruim. Dinheiro traz dor, muito dinheiro vai trazer conflito, vai trazer desafio. Então, quando ela conseguiu identificar a causa, nós começamos a fazer um trabalho de ressignificação desse processo, mudou completamente os resultados. Entende? Então, assim, os sabotadores internos são registros que vão sendo colocados na nossa mente durante essa fase, e aí, durante toda a nossa adolescência e fase adulta, é como se fosse dando enter em tudo aquilo. Então, aquilo acaba fazendo, cria-se uma, que nós chamamos de crenças limitantes, em que você acredita que aquilo é uma verdade. Ok, tenho baixa estima, ok, sou insegura, ok, sou um fracasso, ok. E você vai assimilando tudo isso, você vai processando e a sua mente deixa reservado isso como uma verdade. Sim. Então, nós podemos dizer, desculpa te cortar aqui, mas a minha curiosidade pode ser a da nossa telespectadora. Nós podemos dizer que quando a mulher está gerando uma outra vida, tem que ter uma cautela muito grande com todas as atitudes, pensamentos e convivência. Totalmente. Nas constelações familiares, nós percebemos diversos casos, e tanto a constelação individual quanto em grupo, processos de hipnoterapia, diversas técnicas e ferramentas que a gente utiliza, situações desde o útero, registros, a mãe vivenciou processos, dores que foram vivenciadas. Eu tive um atendimento muito intenso de uma moça que, inclusive, praticava automutilação. Meu Deus. Tentou algumas vezes até o suicídio, porque durante toda a gestação, como a mãe ficou grávida muito cedo, a avó agredia fisicamente essa mãe durante toda a gestação. A filha, que estava no útero, significou o quê? Eu não mereço viver. O motivo de eu ter vindo ao mundo causa dor na minha mãe. Então, já que ela sofreu dor, eu tenho que me cortar. Quando ela conseguiu fazer esse significado, entender que aquilo veio do útero, que todo aquele processo aconteceu desde ali, esses sabotadores, quando chegou o final da constelação, ela olhou para mim e falou, Fernanda, eu estou sentindo que tirou um peso da minha cabeça, minha vontade é de pular de alegria. E aí ela ficou muito feliz e a gente tem acompanhado todos os resultados, enfim. Mudou o processo da pessoa da água para o vinho. Por quê? A causa. Muitas pessoas desconhecem o que está no inconsciente, desconhecem o porquê que, por que eu sou tão inseguro? O porquê que eu tento fazer determinados negócios, meus negócios não prosperam? O porquê que nos relacionamentos eu só me conecto com furada? Então, por quê? Tudo isso existem aí registros. E quando você não sabe a causa, você não consegue mudar. Você consegue mudar aquilo que você desconhece? Não, com certeza não. Então, o nosso processo, o nosso convite para as pessoas principalmente esse ano que todo mundo está falando, é o ano da colheita, né? É o ano da prosperidade, é o ano dos resultados. Para que você não mude só o calendário e realmente mude os seus resultados, é necessário que se faça processos imersivos. Ou seja, você vá buscar o que realmente, qual é a questão que está impactando a sua vida. Então, nós podemos passear, sim, viajar, podemos fazer tudo que nós fazemos. Porém, a questão são prioridades. Qual a prioridade que você vai dar para a sua vida esse ano? De repente eu tenho uma baixa estima,
é disso que eu vou cuidar. Eu vou ler coisas sobre isso, eu vou ver vídeos sobre isso, tudo que tiver de palestras, tem palestras gratuitas e pagas. Sim. Eu vou atrás desse assunto. Além da terapia convencional, eu vou agregar terapêuticas integrativas. Então, quando realmente a pessoa se dispõe a olhar para a questão e descobrir a causa, aí resolve. Senão esses sabotadores, eles vão ficar agindo, vão continuar ali persistindo e você vai se sentir, para falar o português, claro, empacado. Derrotada, né? Bom, então, meus amores, vamos ficar atentos às nossas emoções. Sim, É isso? É. Porque assim, eu acredito, eu estou falando como alguém que está aprendendo junto com vocês. Eu acredito que a partir do momento em que eu comece a enxergar, ou ouça de um amigo, de uma pessoa querida, você está com a estima lá embaixo, você não está conseguindo. Vamos buscar focar naquilo que está ruim, negativo na nossa vida, buscar ajuda. Hoje em dia, nós temos muitas facilidades. Não sei se você concorda, mas a internet, óbvio que a gente também não pode abrir e considerar que aquilo seja o real, o extremamente correto. Mas pesquisa. Se aquela pessoa que está palestrando virtualmente é uma pessoa de credibilidade, busque essa motivação. Mas nós temos também não só esses sentimentos, né? Por exemplo, de baixa estima. Sim, são vários. Temos vários sentimentos. As pessoas têm medos constantes. Tem pessoas que passam por processos de procrastinação, né, constante, onde tudo que ela vai fazer, ela adia, ela não entra em ação, ela adia, ela fica ali. Ou quando ela, de repente, precisa transição de carreira, eu me sinto insegura, de repente eu tenho um trabalho que se eu conseguisse falar em público, eu conseguiria mais resultados. Então a pessoa fica ali parada. E o que eu percebo, Mel, com muita frequência, é a questão das fugas. O que seriam essas fugas? As pessoas não querem olhar para as questões, querem deixar na gavetinha. E aí eu tenho um recado para você que tem medo. Ali, ó. Ali, vou falar ali. Para você que tem medo de olhar para as suas questões. Eu tenho um aviso. Uma hora você vai ter que olhar para elas. Só tem uma questão, pode ser que seja tarde. É triste, mas é a realidade. Você pode estar, de repente, num leito de morte e ali você já não tem mais como fazer mais nada. Então, é assim, quanto mais nós adiamos entrar em ação para mudar, mais juros emocionais nós vamos criando. Então, assim, eu vejo pessoas que deixam de olhar para suas questões, de se cuidar, de olhar para aquilo que realmente significa e importa, e não tenho nada contra, mas enfim, balada todo final de semana, compras de forma excessivas, e aquilo ali é um prazer momentâneo, porque você volta para casa e continua triste, continua infeliz. Aquele processo todo está ali. Então, assim, não existe, às vezes as pessoas vêm me procurar e falam, eu queria cuidar do lado profissional. Não existe a Mel profissional e a Mel pessoal, existe a Mel. Exatamente. Então, se qualquer lado tiver em desajuste, né, vai reverberar no outro. Então, não tem como nós olharmos dessa maneira tão limitada para as coisas. Por isso que nós, consteladores, temos essa visão sistêmica. O que é a visão sistêmica? É uma visão ampliada da coisa. Quando eu vou limpando registros, informações que me sabotam, crenças limitantes, eu consigo ter força, ânimo, disposição para atingir resultados. E aí você não conta mais com esse fator que as pessoas falam sorte, porque eu não acredito na sorte. Você acredita em sorte? Não, sorte não existe. Aliás, assim como sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, a sorte é algo que sabota, né? Você fala assim, mas eu não tenho sorte. Que é quando você fala eu não tenho sorte, você está justificando que não conseguiu alguma coisa porque de alguma forma você não buscou, porque de alguma forma você não batalhou por aquilo. E aí você fala, o outro conseguiu porque ele tem sorte. Na realidade, isso aí tá certo. Eu vejo dessa forma. São historinhas que a gente conta para justificar a nossa inércia. É pesado falar às vezes, mas o processo é que as mudanças, elas não são feitas por ninguém que fica assim, olha, minha querida,
realmente as mudanças são feitas e a gente consegue os resultados daquilo que realmente mexeu com a gente, aquilo que cutucou, aquilo que foi lá mostrar para você que não é por aí o caminho, né? Então, assim, quem acredita em sorte, acredita em historinhas, são historinhas. Quer dizer, o outro teve sorte e eu não tive sorte. Então, é uma historinha que você conta para justificar. Quando, na realidade, qual que é a história dessa pessoa? Qual que é a trajetória? O que ela fez? Porque muitas pessoas falam assim, nossa, eu vejo a guinada que você deu no seu trabalho, os resultados, mas a pessoa não vê que às vezes eu fico até 2 horas da manhã estudando, lendo, participando de cursos, de eventos, correndo atrás dos resultados. Enquanto muita gente está indo viajar, eu estou em hotéis participando de cursos, de imersões, de treinamentos. Então, na vida, eu aprendi com um amigo meu, que ele é diretor da TV Mundo Maior, da Casas André Luiz, o André Marusso. Ele fala, não existe almoço de graça. Então, tudo que a gente quer, tudo aquilo que a gente busca, vai exigir de nós uma atitude. Você tem que pagar o pedágio, né? Mas elevação e resultado não se faz de elevador, é de escada. Então, é degrau por degrau. Então, quando nós realmente nos dispormos a olhar para isso, as coisas começam a acontecer. Agora, o seu 2018 não vai ser diferente se você continuar tendo as mesmas atitudes. Como diz o Einstein, né? É insano buscarmos resultados diferentes, tendo ações iguais. As mesmas ações. Exatamente. Nós temos que sair para o intervalinho já, Beto? Não? Podemos falar mais um pouquinho? Então, Fê, eu quero falar um pouquinho sobre crenças limitantes. Legal. Porque muita gente não tem ideia de quão influente são palavras ouvidas durante décadas, durante toda a nossa vida, a influência que isso causa no nosso desempenho. Por exemplo, para ganhar dinheiro você tem que trabalhar, tem que se sacrificar, E aí você nunca vai achar que pode ter um trabalho menos pesado para ganhar dinheiro. Então, crenças limitantes. Bom, para quem não sabe, né, o que significam crenças limitantes, ela funciona como se fosse um manual de regra interno, que ela foi criada desde a sua infância até hoje a sua fase adulta. Então, tudo que você viu, ouviu e sentiu, você fez ali um significado. Então, a partir do momento que, por exemplo, no Brasil, vou dar um exemplo do Brasil, nós somos criados para ser o quê? CLT, assalariado, não é isso? Exatamente. Nós somos desde a infância preparados. Você tem que ter um emprego, porque você tem que ter fixo, para no final do mês ter certeza, se é 500, se é 1.000, mas você tem certeza que você vai... Tem seguro, aposentadoria, aquela coisa toda, né? Então, o que acontece? Nos países mais desenvolvidos, as pessoas são criadas desde a infância para ser empreendedor. Eu tenho amigos que moram há muito tempo nos Estados Unidos e o que eles veem é que os americanos criam o modelo mental dos filhos para que eles sejam presidentes da República, para que eles sejam vencedores. Você pode perceber que todos esses cursos motivacionais, essas ferramentas de programação neurolinguística, todos esses grandes nomes vieram da onde? A grande maioria dos Estados Unidos. Eles têm essa cultura, tá, de incentivar. Aqui no Brasil, o empreendedor é visto como perigoso, é risco, ousadia demais, é loucura, o país está em crise, é isso, aquilo. Então, nós começamos a criar crenças limitantes. Eu sempre falo que enquanto uns choram, outros estão vendendo lenço, né? Exatamente. Então, essas crenças te sabotam, porque de repente você tem um dom, um talento, né, um propósito, uma missão, algo que realmente vai trazer um resultado, que vai favorecer o mundo, que vai ajudar as pessoas e que sim, vai te trazer um resultado financeiro. Só que você fica preso na crença. A crença, ela funciona como se fosse uma âncora, né? Então, ela te leva para o fundo e ela não te deixa seguir, ela te impede de dar passos adiante. Então, tem pessoas que falam assim, por exemplo, toda a mulher nasceu para cuidar do lar. Ela criou esse modelo mental desde a infância, que ela viu a mãe, ela viu a avó, é uma crença que ela criou. Então, ela não muda isso. Então, nós temos crenças arraigadas, que são mais latentes, e pequenas crenças que sabotam no dia a dia. Por exemplo, uma cliente falou para mim assim,
Ai, Fernanda, eu chego em casa muito esgotada, eu trabalho demais, são muitas atividades. Quando nós começamos a montar a agenda de administração de tempo, teve uma situação que nós demos muita risada. Eu falei assim, essa situação, por que se repete? Ela chegava de casa, do trabalho, fazia a janta e, ao invés de pedir para os filhos, para o marido, se servirem ali nas panelas, porque era tarde, já está cansado. Não, ela tirava tudo da panela, colocava tudo nas bachelas, nas travessas, montava aquela mesa, aí tinha a louça do fogão, a louça da mesa, aquela confusão. E aí ela pegou e falou para o marido, eu falei assim, mas por que você faz isso? Ela falou, não, mas eu aprendi assim com a minha mãe, minha avó fazia. Falei, faz o seguinte, faz diferente essa noite e perceba a reação do seu esposo. Ela perguntou para ele no final, ele falou, para mim tanto Nem faz. percebeu. Para mim tanto Só quero jantar. Eu só quero jantar. Então, quer dizer, por conta de uma crença, de um padrão de repetição criado desde a infância, que ela viu que tinha que ser assim, ela estava sabotando o horário dela ali, cansada, porque ela tem uma agenda muito intensa. Então, assim, pequenas coisas que nós deixamos nos sabotar através dessas crenças impactam a nossa vida, o nosso resultado. E aí, sabe qual é a minha sugestão? Usa o final de semana para fazer aquela mesa maravilhosa, para sentar e curtir a família. Durante a semana, não dá tempo não. Praticidade é a nossa dica. Fernanda, quero pedir licença. Nós precisamos sair para um breve intervalo comercial. E no intervalo comercial nós temos dicas maravilhosas para que nós possamos prestigiar nosso comércio local. Quer tomar um lanche, quer um jantar em família, para não ter trabalho? Atente às nossas dicas do intervalo comercial. Nós já voltamos. Ainda temos muito assunto a respeito de vamos melhorar o nosso ano? A gente já volta. Bolateria Seródio, bolos caseiros e personalizados. Rua Delfinópolis 466, telefone 49645940. Choupana, Choperia e Churrascaria, 39 anos de tradição. Rua Força Pública 345, telefone 2440-3430. Jalas Odontologia, Rua Jorge Street 178, telefone 2440-5907. Afarte Joias, as mais belas joias. Afarte Joias, telefone 95196-4643. Fina Rosa Modas. Flor Acessórios e Unhas. Imobiliária Imóvel Clube, onde tudo vai dar certo. Rua Eduardo 521, Flor da Montanha, telefone 2440-0793. Clau Rufino Boutique, Avenida Papa João 23, telefone 2229-0291. Dharma Treinamentos, Superando Limites, telefone 98480-3840. Atenção constante na escolha e manipulação de ingredientes nobres e selecionados. O cuidado no preparo de cada item a ser servido, garantindo identidade única e exclusiva em cada lanche. A finalização de cada hambúrguer
com a dedicação de uma equipe especializada. Tudo isso pensado e dedicado a um público consumidor exigente e de bom gosto, fazem da Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal a melhor opção em lanches e uma experiência gastronômica sem igual. Com uma decoração inspirada na Idade Média e figuras míticas, a casa oferece momentos marcados por uma viagem no tempo, num ambiente acolhedor e aconchegante. Seja no almoço, no jantar ou nas horas em que a vontade de um hambúrguer delicioso chegar até você, Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, sem dúvida alguma, é a melhor casa da região. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, Rua Felizarda Firmino de Andrade, 68 Guarulhos, com amplo estacionamento e espaço kids. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, uma experiência única em sabor e satisfação gastronômica. Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade, a Proguaru disponibiliza seus canais de atendimento à população. A partir de agora, solicitações de serviços de zeladoria, críticas e sugestões podem ser enviadas à empresa por meio do WhatsApp 95556-8388 ou pelo e-mail faleconosco@proguaru.com.br. Tapa-buracos, conservação e pavimentação de ruas, varrição, capina, limpeza de bocas de lobo, bueiros, córregos, calçadas, além de recuperação de sarjeta, são alguns dos principais serviços oferecidos pela Proguaru. Entre em contato e receba um número de protocolo para acompanhamento dos trabalhos. Informações em nossa central de atendimento. Telefone 2475-9000. Proguaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. Promoção Natal dos Sonhos. No Parque Shopping Maia, além de se encantar com uma belíssima decoração de Natal, você pode concorrer a um Nissan Kicks 0 km e 2 viagens com acompanhante para os parques de Orlando, na Flórida. Encontre ainda as melhores marcas, excelente gastronomia e presentes incríveis para o seu Natal. A cada R$350 em compras, você recebe um cupom para concorrer ao Nissan Kicks e 2 viagens para os parques de Orlando, na Flórida. Não perca a oportunidade de duplicar a sua sorte. Para trocas realizadas de segunda a quinta, os cupons são em dobro e o balcão de trocas está localizado no piso 3. Parque Shopping Maia. Tudo para o seu Natal. Estamos de volta e eu sei que tem muita curiosidade ainda para nós sabermos, para nós entendermos um pouco, que com certeza o tempo vai ser curto para que nós possamos aprender com a Fernanda todas essas dicas. Aproveitando, Carlos Rezende, beijos, meu querido, está adorando o tema, porque é um tema que ele desenvolve, que é o PNL. O que é isso, Fê? Programação Neurolinguística. Também é uma das ferramentas utilizadas no meu trabalho para ajudar as pessoas com as questões de crenças, né? Mudanças mentais, reprogramação mental. Então, é uma das utilizadas. Entendi. Olha que bacana. E o Carlos tem afinidade, trabalha também com este segmento. Beijos, querido. Fernandinha, então nós já falamos um pouquinho sobre crenças limitantes, nós já falamos um pouquinho sobre você estar preso a algo que foi implantado, foi plantado, arraigado na sua infância ou durante a gestação. Mas existem muitos meios de nós buscarmos essa ajuda. Então, se de repente nossa amiga telespectadora está lá do outro lado e fala, ai, mas e o que eu faço agora? Como é que eu vou descobrir isso? Então, existe um meio de nós nos avaliarmos. Então, eu chegar na frente do espelho e falar, Mel, o que está errado com você? Existe um meio de, antes de você procurar um profissional,
você se avaliar, você buscar o que é que está errado em você. Ou nós só temos a opção de estar com um profissional para que nós tenhamos esse procedimento? Bom, vamos lá. Existem meios de você dar o start e começar a ter alguns resultados significativos. Porém, a ressignificação mesmo, você vai precisar de alguém habilitado para que consiga ter os resultados mais efetivos, né? Tá. Bom, então vamos lá. É possível, nessa trajetória, você assistir coisas, porque hoje tem muito conteúdo gratuito. Então, de repente, se a sua questão é insegurança, quantos livros você leu sobre segurança nos últimos meses? Então, é isso que você vai ter que ler. Vídeos sobre esse assunto que você vai ter que ver, pesquisar. Tem palestras constantemente aí. Ele tem que falar assim, ai, eu não tenho dinheiro. Mais uma crença, porque às vezes você tem conteúdos gratuitos ou com valores muito baixos que as pessoas desperdiçam, né? Então, você, através dessas palestras, leituras de livros, através desses vídeos, você vai começar a entender, compreender se aquilo ali faz parte realmente do seu processo, do seu momento. Então, de posse desse conhecimento, você começa a dar passos para a sua mudança. Após isso, claro que para o resultado ser mais significativo mesmo, as terapêuticas integrativas é o caminho. Por quê? Nós somos seres muito complexos. Então, só a terapia convencional é só uma linha, é só um caminho. Então, uma única estrada não te leva, né, ao local. Para chegar em alguns locais, você tem que passar por várias ruas, outros caminhos, não é isso? Outros atalhos, para que você chegue no teu destino. Então, hoje, tanto a medicina integrativa quanto as terapêuticas integrativas é o caminho. Então, você vai associando outras ferramentas, outras técnicas. Então, a programação neurolinguística, o coaching, além da terapia convencional, as constelações familiares, você tem Theta Healing, você tem Emotional Freedom Techniques. Quer dizer, se eu for falar aqui, nós temos um kit muito grande. E para mim está sendo grego, eu não estou entendendo nada. Então, teria realmente que buscar um profissional para poder fazer essa mudança ser completa. Sim, você vai começar a procurar. Então, além do teu terapeuta convencional, aquelas sessões terapêuticas, normalmente que você já faz com psicólogo ali e tudo mais, associe outras coisas, né? Se você não pode fazer várias, você vai fazendo aos poucos outras terapêuticas para que você tenha visões ampliadas, para que você tenha outros recursos, outras ferramentas para ressignificação do seu processo. Hoje, nos processos terapêuticos que eu atendo, eu não sigo somente um caminho. Então, eu coloco o coaching, eu coloco a PNL, eu coloco o Ho'oponopono, o Theta Healing, eu coloco o Emotional Freedom Techniques. O que é cada uma desses processos? Vamos lá. O Ho'oponopono é uma técnica havaiana que foi criada pelo Dr. Liu. Tem um livro muito conhecido chamado Limite Zero, que fala sobre isso. Que é uma técnica onde você vai fazendo, através de repetições de palavras, você vai mudando registros da sua memória, do inconsciente. Então, ele vai fazendo um processo de limpeza disso. Então, se eu falo, por exemplo, eu sou um derrotado, né? Então, tem algumas palavras que você vai repetindo, que não só são palavras, né? São outras técnicas inclusas dentro do Ho'oponopono, que você vai mudando. Então, ao invés de você falar, eu sou um derrotado, você fala, eu sou um vencedor. Então, eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Sinto muito por estar com esses registros. Me perdoe por estar acessando essas memórias de dor. Então, é uma técnica que você vai fazendo esse tipo de repetições para que o teu inconsciente registre uma outra informação ao invés daquela. O Theta Healing, ele funciona como um processo imersivo de respiração, que é muito parecido com a hipnose, que você, através dessas respirações, através dessas técnicas, você consegue acessar também o inconsciente. O Emotional Freedom Techniques
é como se fosse uma acupuntura com as mãos, onde através dos seus dedos você bate em determinadas áreas, né? Você bate em determinadas áreas que ficam registrados os seus processos de dores. Então, ela faz uma técnica de liberação emocional, né? E as constelações familiares, que eu utilizo muito e que tem muita eficácia, ela trabalha o campo morfogenético. Então, a constelação ela vai buscar todos os emaranhados que estão registrados dentro desse campo. Então, eu, você, os nossos telespectadores, estamos ligados a todos os nossos ancestrais. Então, esses registros todos vieram para nós. Então, às vezes, a pessoa tem um processo que está ligado à quinta, à sexta geração. Tão distante assim? Sim. Nós estamos todos ligados por amor. E através da física, que o Hellinger fala, né, da física, desse campo, tudo que tiver de informação dessa memória fica registrado. Então, por exemplo, às vezes a pessoa passa por um processo onde ela não tem relacionamentos saudáveis. São relacionamentos, por exemplo, abusivos, né? Aonde está esse registro? Muitas vezes percebemos através das vivências das constelações que houve uma tataravó ali que passou por processos parecidos. Essa informação de dor ficou registrada nesse campo morfogenético e na geração posterior, o mais sensível para equilibrar o sistema desse campo toma a dor. Então, ele foi como se eu dissesse, eu vou por você para aliviar a sua dor. Então, a pessoa, de forma inconsciente, está acessando uma memória desse campo, onde ela começa a atrair, se conectar com pessoas que estão nessa sintonia, nessa frequência, que processam dessa forma. Porque ela, ao se relacionar com uma pessoa, a leitura que o inconsciente dela faz, é isso, é esse padrão. Então, ela começa a se associar a pessoas que realmente validam aquele comportamento, por exemplo, de abuso, né? Entendi. Você sabe que a minha mãe dizia, cuidado com o que você fala. Os anjos podem passar e dizer amém. Era o jeito dela dizer que nós precisamos cuidar muito com as palavras que dizemos principalmente para os filhos. Ela dizia assim, nunca fale para o seu filho que odeia, que ele é um derrotado, que você está sempre errado, porque essas palavras ficarão, você vê, com a ignorância. Era uma pessoa que tinha pouco estudo, mas ela tinha a capacidade de saber que os cuidados que nós temos que ter com as palavras é muito grande. E ela dizia, os anjos passam e dizem amém. Então, eu tenho isso como algo, eu sempre me preocupei muito com o que falo, inclusive palavras que de repente parece, ai, que desgraça, ai, que não sei o quê, são palavras que você pode, às vezes, não imaginar a consequência negativa que traz, não só para a nossa vida, mas agora percebendo também para a nossa herança toda. Para todo o nosso campo. Aliás, essa crença que você criou é uma crença que nós chamamos de crença fortalecedora, né? Realmente as palavras têm um grande poder. Porque uma coisa é eu falar tipo, desgraça contando uma piada e ela não tem uma energia. Sim. Né? Agora, a partir do momento que eu falo, nossa, minha vida é uma desgraça, eu tenho um sentimento registrado em relação a isso. Esse sentimento, ele tem uma informação. A física quântica diz, ele reverbera em hertz, ele tem uma frequência vibracional. Essa frequência vai se conectar com o quê? Com a energia que aquela informação tem, da desgraça. Então, nós vamos colapsar na frequência, na onda de todas as pessoas que estão na frequência da desgraça, por exemplo. Nossa. Então, as palavras, não é simplesmente eu falo e não tem sentido nenhum. A palavra, ela está envolvida. Tem um peso muito grande na nossa vida. Total. Então, as palavras têm um grande poder. Então, nós temos que, sim, tomar cuidado com aquilo que nós falamos e que nós pensamos, porque aquilo está conectado com informações. Aquilo tem uma frequência. E através dessa frequência, eu vou trazer resultados para a vida. Então, nós temos que, sim, tomar muito cuidado. Nós já temos tantos desafios para passar, exatamente, né, Mel? Não vamos buscar mais, né? Encher a nossa mala com pedras pesadas, né? Exatamente. Vamos mudar o que a gente fala, né? Vamos aliviar a nossa mala. Nós temos uma mala
de histórias para carregar na nossa vida. Então, vamos colocar só pedras preciosas, não pedras pesadas e doídas. Bom, Fernandinha, vamos tomar um cafezinho? Vamos tomar. Então, enquanto eu vou tirar um cafezinho do nossa máquina do Mestre Café, eu vou pedir um breve intervalo comercial e nós já voltamos. Não saiam daí. Na SVK, além de computadores, notebook, você também pode contar com a gente com uma linha de celular, isso mesmo. Nós temos uma linha de celular, eu gosto de iPhone, temos a linha de iPhone. Eu curto também Motorola, nós também temos a linha de Motorola. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Esse aqui é um Moto E2, segunda geração dual, na loja, 319. Esse celular ele tá por volta de uns R$600. Para você que está assistindo, preste atenção, R$270. E detalhe, vou te fazer em 3 vezes. Esse é um de 8 GB, é pouco? Se for pouco, esse seu problema acabou. Tem um cartão de memória que vai na faixa para você de brinde. Cartão de 8 GB. É isso, gente. SVK. Computadores, notebook e também celular. 3482-7720. Vem pro nosso Televendas. Tô te aguardando. O Colégio Êxitos, com mais de 22 anos de história em Guarulhos, já formou mais de 10 mil profissionais em cursos na área da saúde. Está com matrículas abertas para auxiliar em enfermagem, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, entre outros. O Êxitos se uniu à Unicesumar, a melhor universidade do país, segundo a avaliação do MEC, para oferecer o melhor ensino à distância. São 38 cursos de graduação e 30 de pós-graduação. Colégio Êxitos e Unicesumar. Qualidade e ensino que você pode confiar. Bolateria Seródio, bolos caseiros e personalizados. Rua Teofinópolis 466, telefone 49645940. Choupana, Choperia e Churrascaria, 39 anos de tradição. Rua Força Pública 345, telefone 2440-3430. Salas Odontologia, Rua Jorge Street 178, telefone 2440-5907. Afarte Joias, as mais belas joias. Afarte Joias, telefone 95196-4643. Fina Rosa Modas. Flor Acessórios e Unhas. Imobiliária Imóvel Clube, onde tudo vai dar certo. Rua Eduardo 521, Flor da Montanha, telefone 2440-0793. Clau Rufino Boutique, Avenida Papa João 23, telefone 2229-0291. Dharma Treinamentos, Superando Limites, telefone 98480-3840. Choupana, Choperia e Churrascaria. O que era bom ficou melhor. Agora com novo endereço, mas com a mesma tradição em servir bem. Com novas instalações para que você e sua família possa desfrutar de um ambiente sofisticado e aconchegante. Venha conhecer as novas instalações da Choupana e saborear o que existe de melhor na culinária guarulhense. As melhores carnes, as mais saborosas pizzas. Choupana, Choperia e Churrascaria.
Rua Força Pública 345. Telefone 2440-3430. 2440-3430. Com estacionamento próprio. Choupana, choperia e churrascaria. Autoescola Gopouva, o mais novo conceito em autoescola. Da primeira habilitação a todos os demais serviços oferecidos por uma autoescola. Você precisa de qualidade, confiança e experiência de profissionais capacitados. Há 48 anos no mercado, o grupo de autoescola Gopouva tem todos os motivos para garantir a segurança total a seus clientes. Excelente formação e equipamentos de última geração, fazendo da Autoescola Gopouva o local certo para o seu aprendizado. Você pode conquistar o prazer de dirigir com a Autoescola Gopouva, num dos 9 endereços instalados em Guarulhos. Cursos teóricos, CFC, com turmas pela manhã, noite e finais de semana. Simulação de provas teóricas gratuitas e todos os procedimentos para a primeira habilitação ou troca e inclusão de categoria. Autoescola Gopouva, mais que uma tradição, a certeza da responsabilidade e honestidade com seus alunos. Oi, meus amores, já servimos um cafezinho do Mestre Café, delicioso, nessas louças maravilhosas do Ateliê dos Presentes. Um brinde à nossa saúde, desenvolvimento, conquistas. Com certeza. E um ano maravilhoso. Com certeza. E para vocês, meus amores, que estão ligadinhos no programa. No intervalo, estávamos comentando o seguinte: a importância da mãe na vida dos nossos filhos. E aí a Fernandinha comentou algo a respeito de qual é a influência da mãe durante o período até os 7 anos. Fala um pouquinho sobre isso. Do 0 até os 7 anos, nós estamos totalmente sob a influência das nossas mães. Então, a conexão do filho com a mãe é muito intensa. Processos que nós percebemos até durante a amamentação, a pessoa cria, por exemplo, se a mãe não consegue amamentar, a criança não entende que teve um limitador ali, ela não entende que, de repente, secou o leite por N motivos, ela significa o quê? Eu não recebi o alimento da mãe, da vida. Na grande maioria das vezes, você percebe pessoas com que registro? O registro de não tem o merecimento da prosperidade. Não tem o merecimento do sucesso. Porque ela não recebeu, não foi amamentada? Há algumas, não Sim, são todos os casos, né? e casos, mas nós percebemos principalmente nas constelações familiares, isso com muita frequência. Então, a mãe, pra gente, é uma referência muito forte. Até os 7 anos. Até os 7 anos. Depois é um elo de ligação único. Muito. Ela se envolve com o pai, gosta do pai, tem ali aquela conexão, mas a referência que ela tem do ponto de vista mental, né, e de sentimentos é com a mãe. A mãe é uma presença muito intensa. E dos 7 anos em diante é quando nós vamos descobrir o novo, quando nós vamos descobrir o mundo. E a referência do novo é o pai. Então, quando nós vamos nos conectar com esse pai. E aí percebemos também, principalmente nas mulheres, né, quando tem ali um conflito nos relacionamentos com o pai, com a mãe, ou o pai separou, divorciou, ou não conheceu quem é esse pai, o pai morreu. A criança, naquele momento, o significado que ela tem é de um amor interrompido. Então, muitas vezes, essas mulheres acabam se relacionando com homens que não valorizam, que são distantes, são homens que não estão muito presentes na vida. Para quê? De forma inconsciente, ela vai buscar esse amor desse pai. É como se ela estivesse dizendo, por amor a você, eu vou buscar alguém igual a você. Entendi. Né? São registros. O inconsciente, ele é muito profundo, né, Mel? Então, os significados, as leituras que nós fazemos de tudo, elas são muito profundas. Então, para que a gente consiga ter realmente uma mente mais saudável, uma vida em mais equilíbrio, nós precisamos entender quais são os significados que nós estamos fazendo das coisas. Entendi. Então, e durante todo o período de evolução do ser humano,
ele precisa ter boas influências, ele precisa ter bons exemplos para que a sua vida seja, de alguma forma, melhor. Claro, por exemplo, se a criança ouve da mãe, eu tenho muitos casos assim, né? Vê a mãe sendo agredida ou desprezada pelo pai, ou aquela mãe distante, que nós estávamos falando no intervalo, nunca ouviu um eu te amo, nunca ouviu um carinho, não teve aquele abraço, aquela afeição. São pessoas que normalmente se tornam mais rígidas, mais endurecidas, são pessoas por vezes mais agressivas. Então nós percebemos diversos comportamentos como resultado dessa leitura, dessa significância. Então nós temos N situações. Eu tenho, inclusive, um caso recente, que eu estava atendendo uma moça, que ela, por amor a essa mãe, apareceu nas constelações, tanto na individual quanto em grupo, ela se casou com um homem exatamente igual ao pai, que agride e que tem um comportamento altamente agressivo com ela. Mas assim, é xerox. Então, ela não conseguia entender. Ela falou, poxa, mas eu nunca gostei desse comportamento do meu pai. Por que eu fui arrumar alguém logo tão parecido? Que coisa, né? Então, aquilo que você rejeita, você acaba buscando para você. Na realidade, a rejeição é uma significação posterior, né? Naquele momento é um amor. É muito profundo dizer isso, mas é um amor. Por amor a esse pai. É como se eu dissesse, pai, eu tô aqui. Por amor a você, eu vou fazer algo que seja igual a você, para honrar você. Claro que tudo de forma inconsciente. Sim. Quando a mulher se dá conta disso, ela vai lá, que nós chamamos de tomar, nós falamos na constelação. Toma esse pai como ele é, aceita da forma que ele é, no sentido de uma aceitação, não no sentido de superioridade e arrogância. Olha, eu sou mais superior, mais evoluída aqui, então estou atendendo o senhor como ele é. Não. Os pais são superiores a nós. A leitura é, eu entendo o meu pai como um resultado, ele deu o melhor que ele podia ter dado diante daquilo que ele viveu, né? Da vida que ele teve, das relações que ele teve, da significância que ele teve de vida. Então eu vou lá e tomo esse pai como ele é. Tomar é aceitar. Eu tomo esse pai, tomo essa mãe como ela é, só que naquele momento eu rompo, faço um rompimento daquele, vamos dizer, aquele pacto de relação, de conexão com aquela dor. Eu faço um rompimento daquilo. Eu falo, olha, ok, eu tomo você como você é, eu aceito você como você é, só que a partir de agora eu tomo o meu lugar, a minha vida. Honro eu vou você. separar essa mágoa. E eu agora deixo essa dor com você, esse processo com você, porque você é grande. Você tem condições de resolver essa questão. E aí você, inclusive, fortalece o pai e a mãe. Agora, quando eu continuo no julgamento, eu casei com um homem igual, e julgo esse pai, julgo essa mãe pelo resultado, por que essa mãe não me deu afeto, não me amou, ela foi isso, ela foi aquilo. Todos esses julgamentos nos distanciam. Né? Então, inclusive nos distancia da felicidade. Total. Porque não tem como ser feliz. Para nós sistêmicos, nós entendemos muito isso. Se nós não tivermos no nosso coração o pai e a mãe devidamente colocados. Eles têm que estar dentro do nosso coração. Eles deram o melhor que eles poderiam ter dado. Ah, mas ele foi agressivo. Ah, mas ela fez isso, ela fez aquilo. Ela é um resultado. Tanto que nos processos imersivos, eu faço as pessoas irem conhecer a história dessa mãe. Vai lá, pergunta para aquela tia, vai conhecer a história, como que foi? E a pessoa pesquisa bisavô, tataravô, tenta o máximo de informação. E 90% dos casos, os clientes chegam e falam, Fernanda, agora eu entendi. Por que a minha mãe agia dessa forma? E aí fica muito mais fácil dela conseguir tomar essa mãe. E aí ela sai desse processo, rompe, né? O campo, que nós chamamos o campo morfogenético, é equilibrado, ela não toma mais essa dor para ela honra esse pai, ela honra essa mãe, mas ela segue adiante. O Hellinger fala que a partir do momento que nós fazemos essa mudança, essa significação, honramos o pai, a mãe, todos os nossos ancestrais, entendemos que as pessoas deram o melhor que elas puderam ter dado, aquele que tomou a consciência transforma o que seria maldição em bênção. Peraí. Isso é muito importante. Nós temos pouco tempo. Eu quero que você
insista nisso. Honrar o pai, a mãe, os ancestrais, para que nós possamos trazer algo de positivo, de benéfico para a nossa vida. Fala isso de Vamos novo. lá. Nós viemos deles. Aquele tataravô pertence ao meu sistema, o seu tataravô pertence ao seu sistema, nos espectadores aí, pertence ao nosso sistema. Nós viemos deles. Então, quando a gente desonra isso, mesmo que seja de forma inconsciente, a gente desequilibra. Nós fazemos parte desse todo. Então, aquela bisavó, ela foi maravilhosa, porque através dela eu vim a vida. Né? Porque através dela veio a minha avó, veio a minha mãe e, no caso, Chegamos a nós, né? Então, quando eu honro todos esses ancestrais, eu coloco o amor, que o Hellinger fala, que a cura para tudo é o amor. Então, eu amo, eu honro o que eles fizeram, todos os resultados que eles tiveram, inclusive a nossa pátria. Então, às vezes, nós temos várias descendências. Nós temos descendências de Portugal, da Itália, do Japão, também da África, queiramos ou não, dos indígenas. Quando eu honro todos os meus ancestrais, é como se eu estivesse colocando todas essas pessoas dentro do meu coração. Isso faz uma mudança, gente, totalmente significativa na vida, porque eu começo a colocar esse amor dentro do meu coração, do meu campo, alivia a dor. Eu entendo o porquê que aquela pessoa teve aquele resultado, porquê que ela chegou nesse resultado. Então, tudo fica mais leve, a vida fica mais gostosa, você começa a ter um olhar de aceitação, mas não uma aceitação do ponto de vista do... Obrigada. De obrigação, da acomodação. Ah, eu vou aceitar porque é assim. Não. É uma aceitação, um acolhimento. Por isso que nas constelações a gente usa muito tomar. Eu tomo a minha pátria, eu tomo meus ancestrais, eu tomo meu pai, a minha mãe, eu honro. A partir do momento que eu não honro da onde eu vim, eles me deram a vida. Por isso eu tenho que ser grata. Pelo meu pai, pela minha mãe ter me dado a vida. Se não fosse eles, eu não estaria aqui. Exatamente. Então, eu fazendo esse processo imersivo, é claro que o conteúdo é muito mais extenso, nós não temos o tempo para desenvolver. Mas é um início para que nós possamos mudar até nosso pensamento. Vamos pensar em todo esse parentesco que, de repente, nós nem conhecemos, mas foi através dele que nós chegamos aqui. Não tem como, algumas pessoas podem discordar, mas através de todos os estudos e do que eu acredito, não tem como sermos felizes sem acolhermos todos os nossos familiares no coração. Ah, e aquela tia? Também. E aquela prima? Também. Não estou dizendo que você precisa conviver com essas pessoas, porque por vezes pode ser um grande desafio, né? Mas a partir do momento que eu acolho essas pessoas no coração, que eu acolho elas como elas são, equilibra o sistema. E aí eu consigo olhar para a minha vida, eu tenho força. Quando eu tenho força, né, eu consigo ter resultados completamente diferentes. E eu falo que a constelação, para mim, foi um divisor de águas. Porque você começa a entender que não é só a questão técnica, não é só a questão da informação do inconsciente, não é só a questão de você olhar para as suas questões e dizer, ok, sou insegura por causa desse registro. Não, é algo muito maior. A constelação, eu falo que ela é a terapia do amor. Porque ela faz esse processo de acolhimento, da gente colocar as pessoas nos seus devidos lugares. Essa prima, essa tia, essa avó, aquele conflito que foi criado na família, né, não foi por acaso. Então, nós estamos aqui com esse processo. Então, a constelação, eu digo que ela é a ferramenta mais poderosa a serviço da vida. Que pena. O tempo foi curto. Quero fazer um convite, Fê, que você volte outras vezes. Muita gratidão. Para que nós possamos levar para os nossos amigos de longe e de perto, nossos telespectadores, essa informação. A palavra de hoje, amor. Eu quero agradecer a sua presença. Foi muito bom estar com você. Vamos ter outras oportunidades, não tenha dúvida. Quero agradecer a cada um que ficou ligadinho no programa. Hoje nós não tivemos a live, mas em breve vai estar disponível nas nossas mídias, esse programa. Se vocês tiverem alguma dúvida, telefone de contato. 0 operadora 11 972587392. 0 operadora 11
972587392 é o nosso WhatsApp, a gente responde prontamente. E no Facebook e no Instagram, @Descubra o Seu Caminho. Não esquece do O no meio. Descubra o seu caminho. Tem um monte de conteúdo lá. Oh, que delícia! Descubra o seu caminho. Meus amores, amanhã nós teremos uma mecânica no programa. Olha que delícia! Todas as pautas feitas com muito carinho para vocês. Desejo um dia maravilhoso. Lembrando que este programa terá sua reprise hoje às 15 horas. Eu amo vocês e eu espero que cada um aprenda a amar o seu próximo. A palavra de hoje, então, é amor. Adoro! Beijos! Amanhã, uma mecânica. Vocês também vão gostar. Eu espero vocês. Mas não percam, se perderam alguma coisa, se quiserem o contato que não deu para... Às 15 horas nós temos essa reprise. Até amanhã, espero vocês.